2024 nos trouxe imagens inesquecíveis. A natureza surpreendeu a cada passeio. Nos mirantes, nas montanhas e nas matas, nos estreitamentos de rio, nas formações rochosas. E as pontes? As pontes com suas estruturas projetadas em ferro, em concreto nos locais mais afastados das grandes cidades. As que foram restabelecidas depois de catástrofes naturais. E o que falar daquelas em madeira? Essas roubaram a cena. Como não lembrar de uma ponte pêncil? Aliás, você teria coragem de atravessar? Além das travessias que foram construídas para agregar ainda mais beleza às paisagens e que até te convidam a descer as escadas e entrar nos rios maravilhosos deste sul de país. Buenas, claro que não esquecemos da história. Ela nos deixa grandes legados e exemplos de superação, de força e de coragem. Assim foi a segunda temporada, cá no sul do mundo. E o primeiro destino desta temporada foi a pequena União da Serra, oitavo menor município do Brasil e o segundo menor do Rio Grande do Sul. Entre os atrativos turísticos, as cascatas do Rio São Luís. Cheguei então até a Ponte dos Corf, esse patrimônio histórico que foi inclusive tombado. É a primeira ponte sobre o Rio das Antas, ela é de 1904. Tem muita informação nessa placa aqui atrás, mas infelizmente ela foi vandalizada. Mas tem como captar ali algumas informações tranquilamente. Essa ponte, então, faz a ligação de Caxias do Sul a Campestre da Serra, as localidades de Criúva e São Miguel. A base é toda em madeira e ela foi reformada recentemente em função de que esses tachões de madeira haviam acabado ficando deteriorados também. Em função desta renovação da parte da madeira da ponte, novamente ficou trafegável e hoje, em função da interrupção da ponte do Rio das Antas na BR-116, tem sido bastante utilizada. A gente
pegou bastante movimento aqui nesse trecho. Talvez não seja o momento ideal para passar por aqui em função de muito movimento desta ligação entre os dois distritos, Criúva e São Miguel, já que nós temos esse problema com relação à ponte da BR-116 sobre o Rio das Antas. Ponte dos Corf. E no dia de hoje a gente está fazendo um roteiro pela serra entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Saímos de Lages, fomos até São Joaquim e de São Joaquim pegamos uma estrada de interior que vai até a localidade de Luizinho para atravessarmos para o Rio Grande do Sul. Aliás, neste ponto aqui, onde tem esta ponte é a ponte da divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nós seguiremos até o interior de São José dos Ausentes, onde a gente vai ficar pertinho do Cachoeirão dos Rodrigues, que é um ponto turístico de São José dos Ausentes, do interior aí desta área dos Campos de Cima da Serra. Nós, talvez não no vídeo de hoje, mas na sequência dos vídeos também queremos mostrar, além do Cachoeirão dos Rodrigues, o ponto mais alto do estado do Rio Grande do Sul, que é o Pico do Monte Negro, também fica no interior de São José dos Ausentes. Vamos lá, com belas imagens, porque é um caminho fantástico, com imagens sensacionais aqui nos Campos de Cima da Serra, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Talvez um dos melhores lugares para contemplar essa natureza seja esse ponto aqui, que a gente vê praticamente o meio do cânion e tem a visão do rio que passa lá embaixo, praticamente ao nível do mar, ou seja, cerca de 1.300, 1.400 metros abaixo desse ponto em que nós estamos aqui. Bom, chegamos ao espaço aqui do Aqueduto Candelária, fomos recebidos aqui com a explicação. Este aqueduto tem 150 anos mais ou menos, foi fundado em 1870, ou construído, melhor dizendo. Este ponto aqui é o ponto de início da caminhada.
estava colocando, né, que a gente está agora com área de camping, né, a gente tem uma área de camping para receber o pessoal que quer vir pegar o amanhecer, que é um ponto alto aqui da paisagem, pegar o mar de nuvens, né, o nascer do sol, tem uma cozinha coletiva, um banheiro, tem internet. Estamos estruturando dentro dessa ideia também de turismo ecológico e turismo de aventura. Né? Já tem um setor de escalada esportiva aqui, que já faz 25 anos que vem sendo desenvolvido, e nos últimos tempos, assim, pela demanda que vem surgindo, a gente está abrindo mais para o público vir acampar, conhecer, visualizar a paisagem. Está em construção, novos eventos estão sendo pensados aí. E o lugar é muito bonito, tem um deck aqui, né, para a visão, Sim. esse mirante que é muito bacana. Daqui a pouco vou mostrar as imagens também em detalhes. E fica aqui bem na altitude, né, porque a gente percebe o Rio Carreiro lá embaixo. Não sei se tem exatamente qual a altitude aqui ou a distância do rio, mas ele não fica tão próximo assim. São mais de 200 metros de queda metros. E aqui é um paredão. Né? Aqui é um paredão exposto. E aí até o rio são, não me lembro ao certo, mas são mais de 200 metros de queda. Hoje, mais uma vez no Vale do Taquari, estamos falando de uma cidade que foi bastante castigada no ano de 2023 em função das enchentes. Pode-se dizer até que praticamente devastada em função das enchentes do ano de 2023. Mas, com a população se mobilizando de forma muito forte, a gente já percebe o comércio retomando suas atividades aos poucos, e não deixa de ser um belo município para visitação, porque tem alguns pontos bem interessantes aqui em Roca Salles. Fica às margens do rio Taquari, cerca de 11.500 habitantes, e está localizada a cerca de 140 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. E para fazer o passeio aqui no município de Roca Salles, nós estamos hoje acompanhados do colega Márcio Steiner. Quem acompanha os vídeos do canal Cá no Sul do Mundo já presenciou a participação do Márcio em outros episódios. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, mais uma vez, Gilson, um prazer participar contigo, levar um pouquinho de informação também para as pessoas e aprender junto, porque sempre lugares interessantes, diferentes, que você traz aí para os teus seguidores. Então, hoje a gente faz mais essa caminhada aqui por Roca Salles, vamos pelo interior do município, né, Gilson, em direção a Mussum, vamos visitar aí um moinho abandonado, também a linha férrea, né, uma estação, enfim, são diversos pontos que serão visitados neste dia tão lindo aqui no município de Roca Salles.
Foram cerca de 5 meses que a ponte sobre o Rio das Antas, entre São Marcos e Campestre da Serra, ficou fechada. O problema aconteceu em setembro do ano de 2023, em função das fortes chuvas daquele mês, e naquele momento houve esse problema em termos de interdição da ponte. O problema foi estrutural, em função da estrutura que ficou prejudicada, a ponte acabou então fechada aí por 5 meses para que o DENIT pudesse resolver essa situação. E finalmente, depois de 5 meses, a ponte sobre o Rio das Antas, entre São Marcos e Campestre da Serra, está liberada. Essa ponte que é da BR-116 e tem um tráfego até bastante intenso, é uma das alternativas para sair de Caxias do Sul e ir em direção a Santa Catarina, ir em direção à Vacaria, que fica nos Campos de Cima da Serra, já na divisa de estado com Santa Catarina. Saindo de Harmonia em direção a Bom Princípio, eu cheguei neste ponto, então, que é conhecido como Urubu Branco. Ele fica a 3 quilômetros de Bom Princípio, do centro da cidade, e se caracteriza por esses paredões de pedra grés e a estrada cortando esses paredões. Uma curiosidade é quanto ao nome. Esses paredões, de certa forma, claro que guardadas as proporções, lembrariam a Serra do Corvo Branco em Urubici, Santa Catarina. Diz a história que um grupo de motociclistas foi até lá e, ao conhecer esse local, teve a lembrança, claro que em proporções menores, e ao invés de Corvo Branco, então, batizou o local de Urubu Branco. E o nome ficou. Não sei se realmente é a história do local, e se alguém tiver alguma outra informação, certamente pode também deixar o seu recado aí nos comentários se tiver alguma outra explicação. O fato é que é um ponto diferente, a pedra grés tem essa coloração mais esverdeada e acaba trazendo também um toque diferente, um toque especial a esse local aqui em Bom Princípio.
dos pontos bem bacanas que eu queria filmar pertinho do Salto Caveiras é a localidade de Ilhota. É um local bem bacana, porque remete também àquelas pontes antigas em madeira, apesar dela ter sido construída recentemente, mas dá um toque especial em meio aqui à natureza. Cerca de 9 quilômetros de estrada de chão, em boas condições, apesar das chuvas, bem tranquilo. E aí a recompensa está justamente nesse ponto, onde tem a ponte, onde é a divisa entre Campo Belo do Sul e Capão Alto. Essas imagens são lindíssimas do rio Vacas Gordas, o estreitamento das rochas, onde passa esse canal, água descendo das encostas, bastante rocha nesse ponto. E é um espetáculo. Valeu muito a pena porque é um caminho fácil, 8, 9 quilômetros de estrada de chão, para ter uma recompensa, uma belíssima visão como essa.
Indo de Sobradinho até Salto do Jacuí para sair em Soledade, depois pegar a BR-386 e ir até Lajeado, eu acabei passando por esse local fantástico. Tem a ponte que eu acabei de filmar, joguei as imagens para vocês, e agora esse outro ponto deste rio que neste momento aqui não tem internet, eu não sei nem o nome, mas vou trazer para vocês e colocar aí para que vocês possam saber que local é esse aqui. Mas deve ficar provavelmente entre Arroio do Tigre e Salto do Jacuí. Acredito eu, porque passei agora há pouco pela cidade de Arroio do Tigre. Se não for Arroio do Tigre, pois já atravessei a ponte, deve ser ou Salto do Jacuí ou outro município menor que fica entre essas cidades. Bom, nesse momento eu estou sobre a Ponte Pêncil Olávio Maravai, essa ponte que foi idealizada por uma pessoa da comunidade aqui no interior de Campos Novos, na divisa, na verdade, de Campos Novos com Celso Ramos. E ele idealizou esta ponte, Ponte Pêncil, que passa sobre o rio Canoas, e em 1999 esta ponte foi construída. Posteriormente
Esta ponte foi reconstruída no ano de 2001. Em 2001, esta ponte foi reconstruída, portanto, estando deste jeito que está hoje, nós vamos conferir um pouquinho mais de perto. Eu já fiz a travessia do lado de Celso Ramos para Campos Novos. A ponte é muito segura, pelo que a gente pode perceber, praticamente não balança em termos de passagem aqui do carro, apesar de ser uma ponte pêncil. Muito tranquila, muito bonita a travessia, e realmente o Rio Canoas nesse ponto ele é bastante grande. Pode-se observar aqui a largura dele bastante extensa. Esta ponte aqui que foi idealizada por um morador aqui da localidade, o seu Olávio Maravai.
e depois daquela ponte pêncil que fica na divisa dos municípios de Campos Novos e Celso Ramos, nós viemos para um outro ponto do Rio Canoas, onde também é o limite desses dois municípios, só que aí tem essa barragem gigante sobre o Rio Canoas, a barragem Campos Novos, barragem de Campos Novos, que é, em termos de elevação, uma das barragens maiores do mundo. São 202 metros de altura. Impressiona realmente o tamanho desta barragem aqui em Santa Catarina. No dia 12 de setembro de 1932, neste local aqui, foi montado o acampamento deste grupo de revolucionários, se é que podemos dizer assim. E naquele dia, na parte já da noite, estes soldados que estavam defendendo então a presidência da República, o governo Getúlio Vargas, ele veio em direção a este ponto e acabou encontrando este acampamento das pessoas que eram contra o governo Getúlio Vargas. E no dia seguinte, que foi o dia 13 de setembro, então houve o combate. Fala-se em 5 ou 6 mortes aqui neste local, e inclusive tem algumas citações aqui neste memorial que está colocado neste lugar, mas muita gente fala que o combate que durou aquele dia pode ter tido muito mais mortes do que apenas aquelas 5 ou 6 que são registradas num primeiro momento, pois essas pessoas, esse grupo acabou comandado pelo general Candoca, como era chamado. Ele conseguiu fazer uma pequena balsa e atravessar o Rio Fão, que está aqui ao lado, e daqui a pouco a gente também vai trazer imagens do Rio Fão, e acabou do lado contrário, onde hoje é o município de Progresso. Deste lado contrário, na época era o município de Lajeado,
lá acabou se dispersando todo este grupo e alguns deles acabaram capturados, outros conseguiram fugir, então através do Rio Fão e depois se dispersando por esses locais. Bom, entre as diversas placas que temos aqui, diversas, na verdade são 4 placas que homenageiam este local, este ponto tão importante aqui para a nossa história. A mais antiga é essa daqui, lembrança ou lembramos os mortos na Revolução de 32, homenageamos assim os homens combatentes da Barra do Rio Fão neste município, Fontoura Xavier. Depois de andar cerca de 10 quilômetros por uma estrada de chão, mas em ótimas condições, nós chegamos então na Ponte Dom Carlos, que fica sobre o rio Chapecozinho. É muito bonito, dá para ver as corredeiras e a gente vai trazer as imagens. A ponte é de concreto, a sua base, mas a parte de cima é em madeira, o que transforma essa ponte também em uma beleza, junto aqui à beleza natural que a gente já vê por aqui. Vamos acompanhar as imagens então do rio Chapecozinho e da Ponte Dom Carlos.
Foram exatos 38 quilômetros da ponte Dom Carlos até a Ponte Baixa, passando por estradas de chão do interior de Passos Maia. E a gente chega a esta bela paisagem, primeiro com o próprio rio Chapecó, lindíssimo nesse trecho, e a ponte que atravessa para o outro lado, que ainda é Passos Maia, acredito eu, mas ainda é no estado de Santa Catarina. É uma ligação também entre o Paraná, cerca de 18 quilômetros daqui, para se chegar na BR-280, se eu não me engano, que é a BR que vai em direção a Palmas de um lado, em direção a General Carneiro do outro. Então nós temos logo ali na frente cerca de 18 quilômetros, passando essa ponte, a divisa com o estado do Paraná. E lembrando que esta ponte tem cerca de 230 metros de extensão, e nesse ponto aqui, onde está o rio Chapecó, onde passa o rio Chapecó, nós temos uma altitude de cerca de 1.050 metros.
Chegamos então no ponto principal do nosso vídeo de hoje, este túnel de 1906 e que originalmente era um túnel da linha férrea, esse túnel que comporta hoje carros, motos, bicicletas, mas que com a linha férrea desativada no fim dos anos 70, acabou sendo extinta essa passagem de trens por aqui, mas o túnel ficou e hoje serve como um atrativo turístico, um ponto turístico aqui de Salvador do Sul. São 93 metros de comprimento e ele é considerado o primeiro túnel da América Latina escavado em rochas e em curva, um túnel curvilíneo escavado em rochas, o primeiro da América Latina. Posso dizer que valeu muito a pena essa visita aqui a Salvador do Sul. Esse ponto realmente é muito legal pela história, por ser o primeiro túnel curvilíneo escavado em rochas da América Latina, pela natureza, fica bem em meio à natureza, entre a mata fechada, tem cascata, tem rochas, então é um lugar de ampla natureza e também dessa engenharia fantástica deste túnel que foi escavado em rochas, túnel lá do início do século passado, ou seja, tem mais de 100 anos esse túnel que originalmente foi feito para a passagem de trens e desde o final dos anos 70, quando foi desativada a rodovia, se tirou também toda a linha férrea e agora serve de passagem para veículos pequenos, para pedestres, para ciclistas e motociclistas. Vale muito essa visitação ao túnel da Linha Bonita.